Esta era uma linha que dividia uma nação em dois países. Uma linha de sangue que corre através das cidades, vilas e mesmo casas e corações de milhares de pessoas. O rédio estava dilacerando a autonomia indiana com uma precisão cirúrgica, e quando o homem inglês acabou com a tarefa abominável que a história outorgou a ele, alguns indianos contemplam o restante. A preocupação de catástrofe e triste, muito triste. Lahore, onde ele tinha exigido independência completa dos coloniais, não era mais seu país. O Punjab vivo e colorido foi deixado sem uma capital. As feridas tinham que ser curadas, o orgulho tinha que ser restaurado. Isto era como se Jawaharlal Nehru e seus companheiros construtores da nação invocariam a deusa da força, Shri Chandika, para espancar um lugarejo dormente. Uma terra desperdiçada, estéril, a capital de Punjab, Chandigarh. A opinião de Nehru de uma Índia moderna era divergente vastamente daquele guia político e guru espiritual Mahatma Gandhi. Nehru encarou o tumulto nas cidades cosmopolitas e suas maquiagens se viu como amenidades modernas. Cidades moldes da cidade nova e planejada da Europa socialista. Nas palavras de Pandit Nehru diz: deixe esta ser uma cidade nova, simbólica da liberdade de Índia. Pôr em liberdade as tradições do passado, uma expressão de fé nacional no futuro. Março de 1948, o governo de Punjab, em conferência com o governo central, aprovou 114,59 km de hectares do distrito de Ambala em uma vista para uma nova capital de Punjab. A procura global foi lançada por um arquiteto que traduziria as estruturas amorfas no domínio da mente de Nehru, dentro dos desenhos de elevação. Dos arquitetos americanos, Albert Myers e Matthew Nowick foram escolhidos para o trabalho. Os americanos fizeram alguns desenhos preliminares, mesmo assim Nowick morreu vindo para a Índia em uma queda de avião. O desenho ainda nasceu. A procura foi lançada. As missões indianas começaram a identificar profissionais por volta do mundo, os quais podiam ser confiados com o trabalho. Entre um dos homens listados estava um homem, tinha uma reputação medonha como arquiteto e planejador da cidade, um arquiteto que pertencia ao famoso país pelo qual seu sentido coletivo de estética, a França. Nehru escolheu a mão de Le Corbusier. S.D. Sharma é um dos arquitetos líderes de Chandigarh moderno de hoje. Mesmo assim, 50 anos atrás, ele era um jogador que havia conseguido um trabalho com o Departamento de Trabalho Público de Punjab. Para o arquiteto jovem, isto era um batismo pelo fogo. Eu lembro uma vez, ele disse, que peso poderia ter essa mesa? Eu disse aproximadamente esse tanto. Imediatamente ele disse, nunca use a palavra aproximadamente. Tudo deve ser dito corretamente, medido, e ao menos que você tenha uma ideia perfeita da coisa, não deverá ser dito. Um resumo ante os arquitetos era o que nasceu fora da exposição vasta de Nehru para várias cidades do mundo. Uma linha ampla de colunas em harmonia com seu meio ambiente verde, ordenada com privilégios civis modernos, com o povo, com o melhor. Chandigarh quer ser uma cidade do mundo. Este é um dos melhores do mundo. Embora não esteja em uma cidade local, não é uma cidade da Índia. Esta é uma cidade do mundo. S.S. Bhatia é um professor de arquitetura que ganhou o prêmio do presidente por sua tese doutoral sobre a arquitetura de Chandigarh.
No meu estudo sobre essa cidade, eu cheguei à conclusão que existe alguma coisa sobre essa cidade a qual é pequena em tamanho e em população, mas tão grande e engenhosa. O plano mestre da cidade foi concebido como um organismo vivente por Le Corbusier, como o complexo da capital no norte de sua cabeça, o centro da cidade e seu coração, os espaços abertos dos pulmões, o trabalho em rede das ruas como sistema circulatório, o cinto industrial como suas vísceras, o cinturão cultural e educacional como seu intelecto. O ponto mais forte é que esta concepção está muito clara dos 3 princípios básicos cardinais do plano moderno, o qual está enumerado como sol, espaço e verde. No dia 2 de abril de 1952, Pandit Nehru inaugurou a fundação da Pedra de Chandigarh. O homem conhecido como arquiteto da Índia moderno disse: "O trabalho escolhido é livre das dificuldades existentes da cidade e tradições antigas. Deixe isso ser a primeira expressão ampla do nosso gênio florescente e genioso sobre a nossa liberdade nova e conquistada." No dia 7 de outubro de 1953, Chandigarh foi inaugurada pelo primeiro presidente de uma nova Índia, Dr. Rajendra Prasad. A cidade continua a se desenvolver com o passar dos anos. Se reconhece com amplitude que Chandigarh é um dos complexos urbanos maiores da orelha da Guerra Antiga. É uma experiência de sucesso no século XX de urbanismo. Esta é uma das cidades maiores planejadas da Índia, depois do grande Fatehpur Sikri, perto de Agra, a capital do imperador Akbar e Jaipur, a capital de Rajputs em Rajasthan. Mesmo assim, o sucesso da visão social democrática oposta à monarquia da Índia medieval tinha que ser refletida na experiência do homem comum. Em uma cidade que mostra o Império surgido da Índia, Subhash Gulati tem uma loja chamada a Loja do Império. Atraído pelos charmes tranquilos de Chandigarh, sua família escolheu a cidade vizinha de Delhi para instalar. Nós tínhamos uma casa em Punjab Bagh e nós queríamos fazer negócios na extensão do sul, mas a distância era muito e o ensino educacional também era muito distante dos outros lugares para irmos. Então meu pai decidiu vir para Chandigarh. E Chandigarh, sendo muito organizada, uma cidade de começo bom e todas as facilidades estavam lá. Então nos mudamos para Chandigarh. O plano do setor rural era uma inovação única de Chandigarh. Cada setor é uma unidade suficiente própria, com o mercado e outras facilidades durante suas obrigações. Cada casa tem sua divisão própria de benevolência da natureza, com espaços verdes e abertos, parques e grama na frente. O objetivo do plano de Chandigarh era fazer o melhor meio ambiente para os seres humanos, para fornecer qualidade de vida em todos os níveis, desde o mais pobre para o pobre. O mais pobre do pobre. Quando eu digo isto, trabalhadores do governo, até mesmo ao peão, foi dado um jardim atrás e na frente, e pelo menos 2 quartos de acomodação. Visto que nos dias britânicos haviam somente um quarto e uma varanda, e na varanda um canto pequeno era feito para preparar comida e coisas como esta. A fuga da cidade de Chandigarh é uma mistura pragmática do cargo e da estética. Isso talvez seja refletido nas personalidades de ambos, o visionário e o arquiteto. Como assim uma mistura com a prática? Assim como Nehru dá ao socialismo enfatizando a herança cultural rica e diversa da Índia, Le Corbusier se deu aos apertos de um arquiteto clássico e deu à sua criação um governo livre. Le Corbusier era um urbanista, arquiteto, filósofo, pensador, pintor, escultor, uma personalidade de muitas faces. Alguma coisa como no passado, como Leonardo da Vinci ou Michelangelo. Um grande pensador. Mesmo assim, os passos acumulados da vida da cidade de Chandigarh é mais rápido que o caminho desenvolvido nos tempos antigos.
Conhecida como a cidade do povo aposentado, Chandigarh era uma cidade frouxa antigamente. A maioria das pessoas aposentadas vieram e se instalaram aqui. A maioria dos indianos creio que se instalaram fora do país, são chamados NRI. Eles também querem possuir propriedades aqui. Hirala Sibala é uma advogada bem reconhecida, o qual estava instruída nas décadas de divisão. Sua prática conquistada em Lahore foi rompida e ele foi transferido para Shimla, segundo a transferência da Corte Maior de Punjab. Hirala veio para Chandigarh e estabeleceu sua própria Corte Maior de Punjab. Chegou a ser respeitado na nova cidade em 1955. Enquanto seu filho Kapil Sibal havia mudado para Delhi, é considerado como jurista eminente da Corte Suprema. Hirala prefere Chandigarh mesmo sabendo de seu passado acumulado. Embora eu esteja contente, eu não estive em cidades como Delhi, Mumbai ou Chennai, ou Bangalore, ou mesmo Calcutá, tantas cidades ruins lá. Chandigarh ainda será melhor. Existe uma atração para o povo que veio para Chandigarh, porque isto garante a 3 estados. Hirala Sibal, como muitos outros de sua geração, dificilmente podia predicar a evolução da divisão ocorrida da Índia. Em 1966, Punjab foi dividido dentro dos estados de Punjab e Haryana. A própria cidade tornou-se um território da União, governado pelo governo central de Chandigarh. Chandigarh adquiriu uma distinção única de tornar-se a capital da cidade de 2 estados. A grandeza do complexo da capital de Chandigarh está em reconhecimento como o melhoramento da cidade da Índia moderna. Essas casas e estruturas amplas do governo de Punjab e Haryana. Isto compromete 3 obras de mestres feitas da época de Le Corbusier, o Secretariado e a Corte Maior. Justa posição de harmonia com a Assembleia Legislativa, separada pelas formas de praças de glória completa da fuga da cidade de Chandigarh. E no centro está a escultura metálica de mão aberta, o emblema oficial de Chandigarh, significando o credo da cidade, aberta para dar, aberta para receber. A alma da cidade sempre se encontra nas instituições que vieram juntas com a evolução da cidade. O pulso de Chandigarh pode ser sentido nos prédios deste jornal. A tribuna é sinônimo da cidade nova. Isto elevou-se. Como muitos residentes antigos de Chandigarh, a tribuna nasceu em Lahore e mudou-se para a divisão ocorrida de Shimla. Hoje isto desenvolveu na imagem da cidade dogmática cosmopolita, de sua imagem moderna e conhecendo sua herança democrática. Tribuna é identificada totalmente como Chandigarh, falando sobre os hábitos dessas coisas. Este é o hábito da tribuna e o representante de Chandigarh estava em Lahore. Depois, por um tempo breve, ele emigrou para Shimla. Depois veio e chegou até Ambala, mais tarde encontrando em edifícios em Chandigarh. Então isto cresceu como uma cidade. Amal Chandel é o membro mais jovem do Estado Nobre do antigo Diranga, sobre os limites de Chandigarh. Mesmo assim, na fábrica moderna e social da Índia Democrática, os sonhos do próprio Amar ficaram captados nas aspirações coletivas e nomes dos cidadãos comuns, uma vez seus temas. Amar observou a revolução de Chandigarh como uma entidade sociocultural de suas proximidades. Você não pode esperar o mesmo tipo de atividade cultural em Chandigarh, a qual você tem em Bombay e Delhi. Isto não é possível. O tamanho da cidade é diferente. A cultura é diferente. Mas mesmo assim, apesar de todos esses problemas, este estado tem um caráter definido. Você também deve lembrar que 10 anos de terrorismo o estado foi muito afetado. Apesar disto, observe a força e a vibração de Punjab. Mesmo com aqueles problemas, o estado mantém seu caráter vivo. 1958, o inspetor de ruas do Departamento de Trabalho Público queria entregar suas aspirações modestas criativas para criar esculturas do desperdício da cidade.
Nick Chand, o criador do Jardim de Pedras, todo o material desperdiçado, o qual era jogado fora sobre as ruas, por trás dos restaurantes ou hotéis. Em qualquer lugar onde consigo, eu vejo e coloco na bolsa da parte traseira da minha bicicleta e trago isto aqui. Para Nick Chand, seu passatempo era quase um trabalho de amor, paixão, o qual dirigiu continuamente. Profundo dentro de seu dom criativo, um dom que não encarava retornar ou mesmo a validade. O processo de sua própria criação trouxe um sentido da façanha. Aqui, nesta área, havia muitas cobras, mosquitos. Mesmo assim, eu estava trabalhando aqui como um passatempo. Hoje, Nick Chand e seu jardim de pedras juntos emergeram como instituições que marcaram uma expressão moderna e até mesmo uma expressão de jardim avante da estética cultural da cidade. O jardim mesmo é um museu de ar aberto que mostra um ornato de formas de pedras naturais e rochas. A colheita desses materiais era uma grande tarefa para Nick Chand. Eu sempre trabalhei sozinho. E eu fazia eu mesmo e trazia sobre minha bicicleta. Então, para que gastar dinheiro nisto? Tudo era feito por minhas próprias mãos. E tudo estava sobre minha bicicleta. O Jardim de Pedra, como a sociedade e seus residentes, não defende 1 milhão de anos da história, mas celebra o seu presente, mesmo como isto observa mais além do futuro. Enquanto as outras cidades remarcáveis da Índia eloquente narram uma herança de civilização, o romance de Chandigarh deve ser visto sobre a atitude progressiva da cidade e seus moradores. O clube de golfe, usualmente uma preservação da cidade rica e famosa em outras cidades, é o lugar de encontro favorito, mesmo para os jovens. Chandigarh tornou-se muito popular entre o povo jovem também. Existem as discotecas, os clubes, existem os lugares de boliche e o que você tem. Então eu acho que Chandigarh está desenvolvendo dentro desse tipo de cidade, onde os jovens também encontram suas buscas modernas. R.K. Saburo é um industrial próspero, cuja cabeça de seu escritório está em Chandigarh. Ainda que Chandigarh seja melhor por suas unidades prósperas do setor público e outros estabelecimentos que simbolizam a direção do Estado para uma Índia moderna, incentivos foram dados para os aventureiros para instalarem suas lojas na cidade. Chandigarh nunca foi planejada para ser uma cidade industrial de todas as indústrias vieram das áreas industriais. Naquele tempo, havia indústrias limitadas e poucas indústrias grandes eram nossas próprias fábricas. É uma era Pifze Metals e instrumentos. Então, essas eram indústrias que estavam surgindo, mas Pratap Singh Kairon, naquele tempo, nos dava toda a força, todo apoio, toda assistência para instalar as indústrias. Chandigarh é uma cidade que deita no coração da terra da Revolução Verde dos anos 60 e 70. A própria revolução criou muitos fazendeiros e cientistas, tornando Punjab e Haryana em celeiros da Índia moderna. A prosperidade prometida significava uma dinâmica social nova que havia tornando-se ainda mais pronunciada no liberalismo ocorrido. Diferente dos moradores antigos, uma raça nova de cidadãos começaram a exigir mais ainda de suas vidas e a cidade se está adaptando a essas aspirações centradas e novas. Chandigarh assumiu importância no mapa do turismo da Índia como uma saída das estações pitorescas da montanha do Himachal. Mesmo assim, para os visitantes da cidade existem várias estações. Enquanto estiverem fora nos fins de semana, o lago de Sukna é o buraco de água favorito para o povo da cidade, como também para o visitante. Mesmo assim, os cidadãos de Chandigarh docemente admitem que o potencial do turismo da cidade e seus arredores continua a serem realizados completamente. O potencial do turismo de Chandigarh não foi explorado a uma extensão a qual deveria ser. Em Chandigarh, tudo o que conseguimos
é o turismo de trânsito. Alguém indo, talvez, a Shimla ou Kulu Manali? Então esse é o problema básico. Nenhum levou a propaganda própria e não foi utilizada. Mesmo assim, o lançamento de Fora das Pedras são os jardins famosos de Pijori, postos em seus estilos clássicos de Mongolos. No contexto de uma cidade planejada, isso era um oráculo medonho dito na cidade magnífica a qual sugeria, deixando por trás os jardins como um presente de posteridade. Como você sabe, os jardins de Pinjor têm mais ou menos 600 anos de idade, no estilo Mughal. Isto foi construído em 5 terras. Isto foi desenvolvido como um lugar turístico e o jardim mais bem cuidado de Mughal no país e centenas e milhares de turistas chegam lá. Chandigarh não pode ser descrita como uma sinfonia dos tijolos e é um morteiro, não, isto é uma nota complicada na tradição clássica indiana. Isso transpira a harmonia no seu estilo de fusão. Uma fusão que rodeia o robusto com o montênio, a tradição com uma moderna aposta em uma esperança única. Isto tem seu próprio sabor. Esta é uma cidade bonita, esta é uma cidade de flores e jardins. A atmosfera sábia, a administração sábia e a cultura sábia. Eu creio que seja uma cidade boa e bonita para viver. Este é um lugar para o povo de todos os grupos de idades e esta é uma cidade moderna e não tem poluição. Eu acho que é uma cidade excelente, um evento notável da história do mundo no urbanismo moderno. Chandigarh nasceu como resultado direto da violência do período negro da história indiana, a divisão. Mesmo assim, a cidade não se deixou levar com isto, uma mala insípida do passado. Parece que cada cidadão de Chandigarh está decidido a olhar adiante, dividir uma visão ganha, pronta para consolidar sua própria reputação como cidade do futuro. E é esta atitude que penetra os desenhos abstratos de Le Corbusier para gerar vida dentro da fuga da cidade, e nisso nós encontramos a realização de um sonho.